Paz do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Que louvor abençoado, que momento de adoração, que privilégio que nós temos de estarmos aqui na casa dele. Hoje nós estamos no segundo elo da campanha da prosperidade com o Senhor. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos ensinar sobre a prosperidade. Eu peço que você estenda a sua mão em direção à minha vida. Peça para que o Senhor fale com você através de mim, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, Senhor Deus, para Te servir, Senhor Deus, para prestar-nos um culto consciente ao Senhor, meu Pai. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa para adquirir o conhecimento das Tuas sagradas Escrituras, meu Pai. Senhor Deus, nós estamos aqui porque nós Te amamos e nós Te pedimos o entendimento da Tua palavra. Senhor Deus, que aqui nesse altar que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através da minha vida. Senhor Deus, que hoje nós possamos sair daqui com uma mentalidade, Senhor Deus, transformada pelas Tuas Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos no terceiro elo da campanha, eu perdi as contas aqui, mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para falar de prosperidade. Quantos querem ser prósperos? Nossa, pouquíssimos, né? Quantos querem ser prósperos? Então vamos declarar isso. Eu quero ser próspero. Aleluia. Então vamos entender sobre a prosperidade nessa noite. Hoje o nosso tema é prosperar em Cristo, trazendo Deus para os negócios da nossa vida. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 127. Salmos 127, versículo 1. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Seria inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos amados Ele dá enquanto dormem. Somente até aí. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Hoje, irmãos, para nós começarmos a introduzir esse tema, nós precisamos entender que nós estamos negociando com Deus. Mas não é um negócio como nós conhecemos, como você pode estar achando que é apenas uma barganha com o Senhor, que você está barganhando algo com Deus. Não. Nós estamos negociando com o Senhor, mas no quesito de relacionamento, de trazer Deus como sócio das nossas vidas. Muitos tentam fazer as coisas sozinhos. Muitos não pedem direcionamento de Deus. E quando tudo dá errado, eles querem que Deus os abençoe. Então hoje, irmãos, o ponto-chave é o prosperar em Cristo. Não é apenas em relação ao dinheiro, mas é sobre ter um propósito alinhado com o céu. Um propósito com o reino do Senhor na terra. Negociar com Deus é incluí-lo nas suas decisões. Negociar com Deus é Ele não ser apenas um consultor, mas Ele ser o dono do projeto. O fracasso de quem tenta sem Deus, como nos alerta o Salmo 127, não é aqui, irmãos, sobre trabalhar, porque aqui disse que o Senhor dá àqueles que dormem, ou àqueles que descansam em outras traduções. Mas aqui, irmãos, não é sobre o trabalho. Não significa que nós não tenhamos que trabalhar, que nós não tenhamos que estudar. Mas se nós fizermos tudo isso sem Deus, aí sim é em vão, é inútil. Dormir até tarde, levantar cedo, viver ansiosos, tudo isso é em vão, se Deus não estiver na sua vida, se Deus não estiver no seu barco. Deus, Ele dá enquanto dorme,
Mas como assim? Isso não significa dizer para nós que nós não precisamos agir, que nós não precisamos trabalhar, que nós não precisamos nos tornarmos específicos, nos tornarmos mestres naquilo que nós fazemos, fazer tudo com aptidão e com melhoramento. Mas isso significa que quando você faz algo, quando as suas forças se esgotam, Ele te dá prosperidade, Ele te dá a provisão. Quando as suas forças, depois de um longo dia de trabalho, se esgotarem, o Senhor vai te dar novas forças, o Senhor vai te dar nova provisão na sua vida. E qual que é o perigo que nós temos que tomar quando nós estamos falando de prosperidade, sobre trabalhar, sobre estudar, sobre nos capacitar? Nós temos que tomar cuidado com achar que a força está em nós. Achar que a força ou que o nosso sucesso provém única e exclusivamente da minha capacidade. A palavra do Senhor em Deuteronômios, capítulo 8, versículo 17, diz assim: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque Ele é quem lhe dá forças para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então aqui, irmãos, Deus nos dá o poder de adquirir riquezas. Deus é quem nos dá força para que nós possamos lutar e conquistar coisas, termos as nossas conquistas. Mas nós não ganhamos essa força para construir um império só nosso, mas sim para confirmar a aliança que nós temos com Deus. Porque muitos acham que são autossuficientes por terem feito um curso técnico, por terem feito um ensino superior, por terem feito uma pós-graduação, começam a se achar doutores daquilo que fazem. Ou então, de tantos e tantos anos no trabalho laboral, começa a ser muito bom em consertar alguma coisa, em fazer tal coisa, que começam a se achar autossuficientes. Eu que sou bom, eu que isso, eu que aquilo, mas estão todos desgastados por dentro. Estão todos sem paz. Você até pode conseguir sem Deus, você até pode, mas isso não vai se sustentar. Quando nós estamos sem Deus, nós estamos alheios às condições e circunstâncias do mundo aí fora. A economia, o sistema financeiro, tudo isso vai impactar a sua vida. Só que quando nós estamos com Deus, nós temos acesso ao sobrenatural. Deus, Ele quer ser o sócio principal. E vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago capítulo 4. Amém? Palavra do Senhor, Tiago capítulo 4, versículo 13, diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Versículo 14: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Irmãos, as pessoas querem abrir um negócio, fazer uma faculdade, fazer um curso, mudar de cidade, sem perguntar a Deus, sem incluí-lo nesses planos. Aí quando dá errado, quando fracassa, pede Deus para entrar e consertar toda aquela situação que ele não foi consultado. O que nós sabemos da vida, irmãos? Quantos de nós podemos garantir que amanhã nós estaremos vivos? Quantos e quantos casos que nós já não vemos na internet, de pessoas que foram a uma viagem de negócios e sofreram um acidente, que uma carreta colidiu de frente com o carro e a vida dessa pessoa foi ceifada. Quantas pessoas que foram dormir à noite e não acordaram pela manhã, tiveram um infarto fulminante e nem viram morrendo.
quantas e quantas pessoas que por uma queda boba perdem movimentos do corpo inteiro. Pessoas que estão praticando artes marciais, fazem um movimento errado e se lesionam para o resto da vida. Então quem somos nós para sabermos da vida? De onde nós estaremos amanhã? Com qual convicção que nós batemos no peito e dizemos, amanhã eu irei trabalhar? Com nenhuma, irmãos. O que nós temos na nossa curta e insignificante vida é o agora. Tudo aquilo que nós controlamos é o agora, é o hoje. Porque o amanhã nós não temos como prever. Nós não temos como fazer planos, mas como diz a palavra do Senhor, se Deus quiser nós iremos para a cidade, se Deus quiser eu irei fazer isso, eu irei fazer tal coisa. O que esse texto nos ensina? A total dependência no Senhor, das decisões. Eu vou para aquela cidade, mas primeiro eu vou consultar o meu sócio, o sócio majoritário da minha vida. Qual que é o problema? Deus ele não vai entrar para apagar incêndios. Porque Deus ele não quer ser bombeiro, Ele quer entrar como arquiteto da obra da sua vida. Ele quer ser o arquiteto do projeto, dos seus sonhos e das suas realizações. Então qual que é a solução? Deus ele deve ser primeiro, a primazia tem que ser do Senhor. Antes de você discutir com o seu sócio, com o seu colega de trabalho, você já tem que ter tido o direcionamento do Senhor. Antes de qualquer coisa, você precisa entregar o projeto nas mãos dele. Deus, eu estou com uma vontade de fazer essa faculdade. Deus, eu estou com vontade de abrir esse negócio. Deus, eu estou com vontade de mudar para tal cidade. Porque caso contrário, nós estamos sujeitos ao acaso e às circunstâncias da vida. Aí sabe o que nós fazemos? Já viu aqueles botões que tem nos prédios de incêndio, onde nós apertamos e pedimos ajuda e pedimos socorro? Deus vira um bombeiro nas nossas vidas. Deus ele vira um mero jogador do banco de reserva, que quando acontece alguma coisa no time, ele tem que entrar. Isso, irmãos, está errado. Deus, ele quer ser o primeiro. Ele quer conduzir você até o caminho do sucesso, até o caminho da prosperidade. Mas como que ele fará isso, se você não consulta para nada? O Egito, aos olhos naturais, e Gerar aos olhos de Deus. Para você que não entendeu isso, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 26, versículo 1, diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Versículo 12: Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Olha o que a obediência faz nas nossas vidas. Irmãos, eu sei que a prosperidade é em outras áreas da vida, mas eu também quero prosperar na área financeira. Eu quero ser riquíssimo, como diz a palavra do Senhor. E não há problema em você sonhar, em você querer mudar de vida, em você querer subir a sua condição social. Não é errado, mas primeiro você precisa o quê? Obedecer a Deus. Você precisa, irmãos, começar a plantar onde Deus mandar. Por quê? O Egito, irmãos, o Egito aos olhos naturais e Gerar aos olhos de Deus, sabe por quê? Porque o Egito era uma potência de comércio. Ele já tinha desenvolvido a agricultura, ele já era uma nação bem desenvolvida. Então Isaque queria ir para lá. E Gerar era uma terra seca, uma terra não desenvolvida. Mas qual que foi o mandamento do Senhor? Não desça para o Egito, fique na terra que eu te indicar. E qual foi o resultado? Ele prosperou e ficou riquíssimo. Então às vezes o que está faltando para você é a obediência, para você ser chamado de riquíssimo, de próspero.
Claro que nós queremos ter felicidade nas outras áreas, mas nós queremos ser prósperos financeiramente. Então nós temos, irmãos, que obedecer a Deus. Deus nos prospera onde Ele manda, não onde o mundo diz que está certo. Olha quantas capitais que nós temos. Belo Horizonte aqui em Minas, nós temos o Rio, São Paulo. Lá são os centros comerciais, grandes ofertas de emprego, grande capital movimenta e circula lá. Mas se Deus não mandar você ir para lá, você pode ir na teimosia que você não vai prosperar. Porque você tem que ficar onde Deus indicar para você. Porque na hora que você plantar, você vai prosperar. Você vai começar a colher 100 por 1. Deus, Ele pode mandar você para um lugar improvável. Mas o lugar não vai definir, porque você está com o favor de Deus do seu lado. Você está com a peça fundamental. O prosperar em Cristo, irmãos, não segue a lógica de mercado. O prosperar em Cristo não segue os ganhadores de Nobel em economia, aqueles que podem prever o mercado financeiro, as quedas, as inflações. O prosperar em Cristo se baseia no sobrenatural. E na terra da escassez, você vai plantar e você vai colher 100 por 1. José, irmãos, um próspero em meio à prisão. Gênesis capítulo 39, versículo 2 diz assim: O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Versículo 4: Assim José achou favor diante aos olhos de seu dono e o servia. Ele pôs José a mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então olha aqui, irmãos, José prosperou o lar de um egípcio, de um ímpio para nós. Ele prosperou como escravo, ele prosperou como prisioneiro, ele prosperou como governador. Sabe por quê, irmãos? Porque era Deus que estava com ele. E não interessa onde ele foi mandado, onde ele foi vendido, onde ele foi comprado, onde ele está, vai prosperar por causa da presença de Deus. Assim é na minha e na sua vida. Não interessa se você está numa prisão, se você está numa escravidão, você vai prosperar em qualquer lugar, até você chegar a ser governador. Então, irmãos, nós temos que entender esse princípio. Se Deus, Ele fez prosperar a casa de um ímpio, a casa de alguém que não o temia, que não o conhecia, por conta de José, o que Deus não faria pelos negócios de José? Irmão, se Deus pode prosperar a sua empresa, a empresa que você trabalha, somente porque você está lá, penso que Deus não pode fazer pelos seus negócios, pelos seus planos. Isso que nós precisamos entender. Não é onde você está, mas é com quem você está. A presença de Deus, irmãos, ela é ambiente fértil. Mesmo no cárcere, vai brotar fruto, vai ter colheita. Você vai conseguir ter prosperidade, ter paz na sua vida. Quando Deus, irmãos, é o sócio, nós temos algo imensurável nas nossas mãos. Nós temos acesso ao sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus acontece nas coisas loucas da vida. Sabe quando tudo está dando errado? Quando as pessoas mais capacitadas do mundo não conseguem sucesso? É nessas situações que Deus trabalha o sobrenatural. A palavra do Senhor na pesca frustrada de Pedro, em Lucas capítulo 5, versículo 4, diz assim: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes para vocês pescarem. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a
tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Irmãos, vamos ver o contexto dessa passagem. Pedro tinha acabado de vir de uma noite frustrada, uma noite onde ele não pescou nada, e a profissão, o ofício, o que ele desempenhava na sua vida era ser pescador. Então, em uma noite atípica, onde ele não pegou nada, me veio um homem, um senhor, chegando perto dele e pedindo o barco. Ou seja, além dele ter perdido a noite inteira, ele ainda ia perder do tempo que ele ia oferecer do barco a Jesus. Mas, irmãos, quando nós nos preocupamos com as necessidades de Cristo primeiro, Ele faz bonança nas nossas vidas. Quando nós primeiro estamos preocupados com Cristo e com a necessidade do reino dEle, Ele faz prosperar os nossos negócios. O pescador experiente, que tentou a noite inteira e não pegou nada, sobre uma palavra, lança a rede de novo. Qual foi o resultado, irmãos? As redes se rompendo de tantos e tantos peixes que haviam. Às vezes o que está faltando para você hoje, nessa noite, é ouvir a voz do Senhor, é ouvir a palavra dEle direto dos céus para a sua vida. Por quê? É do mesmo mar, é do mesmo barco, é da mesma região. Qual que é a diferença, irmãos? A palavra de Jesus nas nossas vidas. Essa é a diferença da nossa vida. Quando nós obedecemos a Ele, as redes começam a se partir. As janelas dos céus abrem portas e derramam bênçãos sem medidas na nossa vida, onde nós não conseguimos explicar de onde está vindo tantos recursos, tantas coisas que nós estamos conquistando. O peixe, irmãos, nós temos outro caso com ele na palavra do Senhor. Em Mateus 17, 24, quando Jesus chega na cidade com Pedro, os cobradores de impostos vão pará-lo e perguntar: acaso o seu mestre não vai pagar impostos? Pedro respondeu que sim. E quando ele foi ter com Jesus, aflito, preocupado, Jesus já o parou e disse, versículo 26 diz assim: Simão, o que você acha? Perdão, versículo 24. Vamos ler tudo para nós entendermos. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro, entrando em casa, Jesus adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Versículo 27. Mas para que não escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que fisgar, e ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda, entregue aos cobradores para pagar o meu e o seu imposto. Irmãos, outra vez, Deus mostrando que quando nós nos preocupamos com as necessidades de Cristo, Ele ampara as suas necessidades. Quando Pedro se preocupou com o imposto que Jesus iria pagar, Jesus entrou na vida dele e deu uma ordem: vá até o rio, joga o anzol e você terá recursos para mim que você se preocupou e para você. E isso vai acontecer nas nossas vidas, irmãos. Quando nós nos preocuparmos com Deus, irmãos, quem pesca e já achou alguma coisa dentro da boca de um peixe, principalmente uma coisa de valor, são coisas sobrenaturais que nós não podemos explicar. Deus, Ele usou a habilidade dele como pescador para ele invocar o extraordinário, o incomum. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Vai pegar aquilo que você é bom, onde você tem habilidade, e vai prosperar, e vai mandar o peixe, e Ele vai pegar, e Ele vai trazer aquilo que você precisa, porque primeiro você se preocupou com as necessidades dele. O princípio da prosperidade é que nós não podemos repousar na riqueza, mas nós precisamos ter um propósito.
2 Coríntios 9:10 diz: e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Ele dará semente aos que semeia e pão ao que come. Irmãos, Deus, Ele vai dar a sua necessidade, mas Ele também vai te dar a semente. Deus, Ele vai dar aquilo que você precisa, mas aquilo que você precisa plantar. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão comendo o pão e a semente e não está plantando nada. Irmãos, se nós não plantarmos com inteligência, nós não vamos colher nada. Não há como você colher se você não plantou. Então Deus está sustentando a sua casa, está te mandando recursos, está te mandando dinheiro para você investir em você mesmo, em um curso, em uma faculdade, em um investimento financeiro. Mas o que você está fazendo? Você está comendo pão, que é a comida, aquilo que você precisa, e gastando tudo que você tem, gastando tudo com coisas supérfluas, gastando tudo em investimentos ou coisas que não trazem retorno, trocando de carro, trocando de celular, trocando isso, trocando aquilo, e você não está plantando a semente que Deus mandou para você. E dessa forma não há como você plantar, porque Deus está te mandando sempre o pão e a semente. O pão e a semente. Quem está pegando a semente e está plantando, daqui a pouco vai estar colhendo 100 por 1. Então nós precisamos plantar. O pão, ele é para você, a sua necessidade, mas a semente é para o reino de Deus, porque com a sua prosperidade, o reino de Deus, ele é abençoado. O prosperar em Cristo é financiar os planos de Deus. Provérbios 19:17 diz assim: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Em outra tradução, quem dá ao pobre empresta a Deus. Trazendo para nós, na visão de reino, se nós abençoamos a obra dele, se nós estamos custeando a espalhação e a explanação da palavra, do evangelho, se nós estamos na casa do Senhor dizimando, ofertando, fazendo com que a promessa de Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra as da igreja, quando nós estamos preocupados com isso, irmãos, nós estamos devendo para Deus. De certa forma, irmãos, entenda isso, não é uma troca, mas quando nós fazemos isso de puro e verdadeiro coração, preocupado com as necessidades do reino, quando nós fazemos isso com esse coração, as portas do céu se abrem nas nossas vidas, e nós começamos a prosperar, nós começamos a viver bem, nós começamos a ajudar as outras pessoas. Nós não podemos, irmãos, ser reservatórios, nós temos que ser rios. O que é isso? Nós temos que ter recursos sempre entrando e saindo, recursos sempre entrando e sempre saindo. Isso é prosperidade, é você ter a sua vida, mas você também abençoar a vida de outras pessoas, é você ter o seu, mas você abençoar os planos de Deus na terra. Para nós encerrarmos, irmãos, Ele dá enquanto dormimos, mas só para quem entregou uma obra. O Salmo 127 vai dizer lá no início: se o Senhor não edificar, você, irmãos, pode ter um plano de negócios, um plano de marketing, um plano de investimento, um plano de tudo, você pode ser o melhor cara, ter traçado a melhor estratégia, se não tiver Deus, tudo isso vai ser em vão, tudo isso vai ser em vão. Você vai precisar, irmãos, dar um passo hoje na sua vida, fazer essa pregação que você ouviu agora, ter uma aplicação prática direta na sua vida, porque essa palavra não é para agora, quando nós estamos aqui, é para amanhã, você e você na sua casa, você e você administrando os seus bens, você e você fazendo planos com Deus, você e você prosperando. Então se faça essas 3 perguntas. Você tem feito planos e deixado Deus de fora? Deus, Ele tem participado dos seus planos? Porque senão, irmãos, há uma solução hoje para você. Convide Deus a Ele ser o sócio majoritário da sua vida e dos seus projetos. Fala: Deus, eu tenho o sonho de fazer essa faculdade, entra comigo nisso, é propósito do Senhor. Apresenta para Ele antes de você fazer. Meu Deus, eu quero abrir um negócio.
É certo isso? O Senhor está comigo? Qual que é a direção? Qual que é a decisão que eu devo tomar? Inclua Ele nos seus planos. E você vai ver a sua vida transbordar, a sua vida prosperar. Você tem semente, e se você tem a semente, você tem semeado, ou você tem deixado tudo aquilo que o Senhor está encaminhando na sua vida, seja levado, vá embora pela sua má administração. Você tem administrado as sementes que o Senhor tem mandado a você? E você já prospera? Você já está no ponto de estar prosperando? E se você está prosperando, Deus, Ele tem que ser canal para essa sua prosperidade. Então, irmãos, para nós finalizarmos, a última coisa do culto de hoje vai ser um desafio, somente para aqueles que são ousados no Senhor. Quantos querem prosperar? Quantos querem prosperar? Glória a Deus, eu também. Então, irmãos, vamos fazer um desafio com o Senhor, porque a palavra dele nos ensina a fazer prova dele, da maneira correta, de um coração limpo, de um coração íntegro. Se você tem um negócio, tem um plano, tem uma estratégia, ou se você já começou e desistiu de algo, se você colocou a sua mão em algo e não prosperou, faça um voto com o Senhor. Não é um voto de interesse, mas é um voto alinhado com o reino do Senhor. Estabeleça uma meta, irmãos, que você nunca atingiu nas suas melhores condições. Se a sua empresa tinha tantos % de lucro, traça uma meta, um lucro que você nunca chegou, nem nos melhores dias da sua empresa, nem nos melhores dias da economia. Faça isso, traça essa meta na sua vida. E quando você atingir a meta, quando você passar dela, tudo que passar vai ser para o Senhor. Eu duvido que você não será próspero. Eu duvido que você não vai atingir a meta e dobrá-la ainda. Mas isso exige sacrifício. Isso exige um amor a Deus. Isso nos ensina a tirar o nosso coração das coisas e colocar o nosso coração no Senhor. Quantos querem ter um salário de 30 mil? Nossa, só isso? Quantos querem ter um salário de 30 mil? Mas quantos querem dar um dízimo de 3 mil reais? Quantos têm esse coração? É isso que nós temos que entender. É isso que quando nós destravarmos, a prosperidade começa a vir. Se nós quisermos ter rios e rios e rios de dinheiro, esses rios e rios de dinheiro também tem que estar sendo usado para a palavra de Deus, para a pregação do Evangelho. Irmão, se hoje chegasse na nossa porta 300 pessoas que estão precisando de cesta básica, nós não teríamos como atendê-las, porque nós não temos todo esse recurso. Mas se todos nós aqui prosperarmos e depositar na igreja, investir nos planos de Deus, nós poderemos atender, nós poderemos levar o Evangelho. Irmãos, e ser próspero e investir no reino de Deus não faz você ficar pobre, não faz você ficar avarento. Na palavra do Senhor vai dizer que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Ou seja, o amor ao dinheiro, mas não o dinheiro em si, é a origem de todos os males. Não é errado você querer ter dinheiro, não é errado você querer ser próspero, mas onde que está o seu coração? Irmãos, faça com Deus isso. Se você atingir a meta mais extraordinária que você possa colocar, seja ousado. O que você passar dela, você vai dar para Deus. E eu duvido que os seus negócios não vão prosperar. Eu duvido que Deus não vai abrir a janela dos céus e mostrar que Ele é contigo, porque você está tendo relacionamento. Você não está só vindo a Deus para buscar uma bênção e ir embora, porque você vai continuar prosperando e investindo na obra do Senhor. Deus pode mudar a nossa história. Deus tem o poder de agir o sobrenatural, irmãos. Irmãos, Ele é aquele que fala, Ele chama a realidade. Para Ele mudar a sua história só basta uma palavra. Ele é o Deus do impossível, que pode mudar a sua vida hoje.
Ele tem poder para mudar a sua vida hoje. Ele tem poder para mudar a sua vida hoje. Então receba a prosperidade dos céus. Receba na sua vida a prosperidade. Chega na sua empresa, nos seus planos, nos seus projetos e começa a prosperar. Eu vou ser o melhor dessa faculdade. Eu vou ser o melhor desse curso. Eu vou ser o melhor profissional da minha cidade. Eu vou ser reconhecido. E Deus abrirá as janelas dos céus na sua vida. E Deus, Ele irá fazer você plantar 1 e colher 100. Você vai crescer, irmão, se você fizer esse voto com o Senhor. 5 anos em 1. Coisas que vocês nunca viram e atingiram, vocês irão atingir. Não para o seu mérito, não porque você é bom, mas porque você tem um Deus todo-poderoso. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Então, irmãos, essa oração final não é para você ficar calado. Essa oração é para você profetizar na sua vida. Quantos querem ser prósperos? Amém. Então está na sua hora de profetizar prosperidade. Prosperidade nos seus planos, prosperidade em tudo que você fizer.